Vamos lá então, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário aí que você está vendo a nossa aula de correção de questões, tá? As questões que mais caem na prova do Detran sobre direção defensiva. Lembrando, o pessoal aí do remoto principalmente, né, e o pessoal que está acessando aí posteriormente para possível estudo, né, das questões de direção defensiva, que já tem um outro vídeo sobre direção defensiva, o primeiro vídeo, tá? Esse é o vídeo número 2. Então a gente já fez um vídeo com aproximadamente 50 questões de direção defensiva e vamos trabalhar agora aqui mais um segundo vídeo com mais aproximadamente 50 questões aí de direção defensiva. Eu sempre passo essa informação porque o objetivo direto do vídeo aqui são os alunos do remoto, né? Os alunos aqui que me acompanham na aula remota. Então eu sempre disponibilizo isso durante as aulas remotas, né? Porque do curso teórico 45 aulas, que é obrigatória, 6 eu tiro para simulado. Então agora, por exemplo, o pessoal está acompanhando o vídeo, mas quem está no grupo do WhatsApp, os alunos lá, né? Eu publico também simulado lá sobre meio ambiente também para vocês estudarem questões, inclusive que eu publico lá, são até questões diferentes dessas que eu geralmente trabalho aqui para vocês terem acesso ao máximo possível, né? De simulados diferentes para a prova teórica do Detran. Eu sempre passo essa informação porque depois de você estudar o conteúdo, a melhor forma de você estudar é simulado. E esse simuladinho que a gente vai trabalhar aqui agora, como nos outros eu também passo essa orientação, eu não vou ficar comentando muito perguntas. Como eu quero trabalhar um número maior de perguntas, então o objetivo nosso aqui não é ficar dando muito detalhe. Vale a pena você ficar com o livro em mãos para fazer alguma anotação, qualquer coisa que gere dúvida. Esse vídeo vai ficar salvo também lá no YouTube, né? Para posterior estudo, então de repente você pode ir pausando, né? Respondendo. Mas o objetivo nosso aqui é dar uma resposta mais rápida para a gente trabalhar o máximo de questões possíveis, porque durante a aula a gente já trabalha bastante esse assunto de direção defensiva aqui nas nossas aulas teóricas aí, tá bom? Então nós já vamos direto começar aqui a trabalhar as questõezinhas aí de direção defensiva. O uso das palas de proteção, chamado quebra-sol ou para-sol, tem por finalidade o quê? A proteção do condutor durante o dia, a redução do efeito dos raios ultravioletas, a proteção do condutor contra o vento, evitar o ofuscamento pela incidência da luz solar. Resposta correta, letra D de dado, evitar o ofuscamento pela incidência da luz solar. D, tá? A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz provoca o quê? Ofuscamento, catarata, penumbra ou nevoeiro. A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz, que pode ser pelo sol, mas principalmente pelos veículos que circulam em sentido contrário, né, com farol alto, ele causa o quê? Ofuscamento, catarata, penumbra ou nevoeiro. Resposta correta, a ofuscamento, tá? Cegueira momentânea, o nome que se dá para ela é ofuscamento, tá bom? Letra A. A estabilidade da motocicleta, ela enquanto a estabilidade do carro é o que? Essa perguntinha é bem comum de aparecer na prova, tá? Estática e dinâmica, estática e mecânica, dinâmica e elétrica, dinâmica e estática. A estabilidade da moto é o que? Do carro é o que? Estática, dinâmica, estática, mecânica, dinâmica, elétrica, dinâmica, estática.
Vamos lá, você não tem na moto ou no carro a estabilidade nem mecânica e nem elétrica. O que você tem é estática ou dinâmica. A questão é saber onde ela é estática e onde ela é dinâmica. Na motocicleta, ela é dinâmica. O que é algo dinâmico? É que está sempre passando por mudança, por transformação. Então, na moto, você está o tempo todo, hora inclina a moto, hora inclina o corpo, você está o tempo todo se movimentando. Então, na motocicleta é dinâmico, dinâmica, né, melhor dizendo. Já nos carros, ela é estática, porque você fica sentado, você fica mais imóvel, você sofre menos variação, menos movimento. Então, resposta correta, D de dado. A estabilidade na moto é dinâmica, no carro ela é estática. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica: dirigir redobrando os cuidados, dirigir somente se estiver acompanhado, tomar banho frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir, não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. ABC ou D de dado. Fez uso de bebida alcoólica, o que a gente deve fazer? Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. D de dado, né? Tranquilinha essa aí, né? Ao cruzar com outro veículo à noite, utilize luz baixa. Evite guerra de faróis. Em caso de ofuscamento, desvie sua visão para a faixa central, a faixa da direita, a faixa da esquerda ou o painel do veículo. Condição adversa de luz. Eu olho para onde? Resposta correta, B de bola, eu olho para a faixa da direita, tá? Eu olho para a faixa da direita, o bordo direito, para me distanciar do veículo que vem em sentido contrário e tiro o olhar, né, dessa luz alta que está causando o ofuscamento na minha visão aqui. Boa. Chove forte. O limpador do para-brisa do seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação, você abre as janelas e prossegue o trajeto. B, acelera mais para dissipar os pingos da chuva. C, para o veículo em local seguro e aguarda. D, liga os faróis altos. Condição adversa de tempo, agora relacionada à chuva, né? Chove forte, o limpador de para-brisa não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação, o que você faz? Resposta correta, C de casa, para o veículo em local seguro e aguarda a chuva passar. É o que deve fazer o condutor defensivo. O atrito entre os freios e a roda é responsável pela frenagem da motocicleta, do conjunto de rodas e da motocicleta, das rodas, nenhuma das alternativas. O atrito entre o freio e a roda é responsável pela frenagem de quem? Quando você usa o freio do veículo, você utiliza o freio do veículo para reduzir a marcha ou parar o veículo. Ele é responsável pela frenagem da motocicleta, do conjunto de rodas e da motocicleta, só das rodas, nenhuma das alternativas. Resposta correta, quem fez a aula 9 comigo sabe que é das rodas. C de casa, das rodas. Ezequiel, não é da motocicleta ou do conjunto de rodas da motocicleta? Pode até ser, mas não quer dizer que seja. Por quê? Porque se eu estou na velocidade alta, quando eu piso no pedal do freio, o freio faz o quê? Ele abraça o disco de freio que trava a roda. Não necessariamente quer dizer que o veículo vai parar. Transferência de massa. Então essa roda pode estar travada e esse veículo ainda continuar em movimento. Então ele é responsável pela frenagem das rodas, não necessariamente da motocicleta ou do carro também. O princípio é o mesmo aqui. Então a resposta correta, C de casa, a frenagem das rodas, tá? Se a situação persistir,
desvie sua visão para a faixa mais à direita da via. Esse procedimento se refere a qual das condições adversas? Luz, tempo, veículo, trânsito. Se a situação persistir, desvie sua visão para a faixa da direita da via. Esse procedimento se refere à condição adversa de luz, tempo, veículo ou trânsito. Mediante a resposta da pergunta anterior, que a gente trabalhou o assunto, resposta correta A, condição adversa de luz. Você olha para o bordo direito, tá? Para o lado direito da via. Definimos como lusco-fusco ausência total de luz, fator de segurança para a luz, cegueira momentânea causada pelo excesso de luz, situação de pouca luminosidade que ocorre ao anoitecer ou ao amanhecer. O que a gente define ou o que é lusco-fusco? Resposta correta, lembra comigo? Situação de pouca luminosidade que ocorre ao amanhecer ou ao anoitecer. É aquele período que nem é dia, você está saindo da noite e entrando no dia, mas também não é noite, você está saindo do dia e entrando na noite. A gente chama de penumbra ou lusco-fusco, tá? É o nome desse período aí. Ao conduzir sob chuva intensa, quando a visibilidade é mais reduzida, o condutor, além de redobrar a atenção, deve a. Acionar o limpador de para-brisa, diminuir a distância do veículo da frente e reduzir a velocidade. B. Acionar a luz baixa do farol, aumentar a distância do veículo da frente, reduzindo a velocidade. C. Reduzir a velocidade pisando no freio bruscamente. E D. Acionar a luz de posição e o pisca-alerta do veículo. Resposta correta, B de bola, acionar a luz baixa do farol, é obrigatório, condição adversa de chuva, acionar a luz baixa do farol, aumentar a distância do veículo da frente, reduzindo a velocidade. A A está incorreta por quê? Porque fala de diminuir a distância. Se está chovendo, a pista está molhada, você tem menos visibilidade, você não pode andar mais próximo, você tem que andar mais distante. Então é aumentar a distância, não diminuir. Resposta correta, B de bola. Tá? O contato do pneu com o solo é chamado de quê? Aderência, derrapagem, aquaplanagem ou hidroplanagem? O contato do pneu com o solo é chamado de aderência. Resposta correta, a aderência. Aquaplanagem é perda da estabilidade do veículo, derrapagem do veículo em pista seca, perda da aderência dos pneus em qualquer tipo de situação, perda da aderência dos pneus devido a uma camada fina de água no solo. ABC ou D de dado. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda da aderência dos pneus devido a uma camada fina de água no solo. Resposta correta, D de dado. Fechou? O sulco ou frisos do pneu, que são aquelas ranhuras, né, que a gente tem ali na banda de rodagem dos pneus, tem como função o quê? Permitir o balanceamento estático, aumentar a distância entre o veículo e o solo, impedir o superaquecimento dos rolamentos, evitar a aquaplanagem. Resposta correta, os sulcos do pneu, aquelas ranhuras ou frisos do pneu que a gente encontra na banda de rodagem, tem a finalidade de evitar a aquaplanagem ou hidroplanagem, tá bom?
Mais uma perguntinha aí. Para sair da aquaplanagem, o condutor ele não deve, muito cuidado com essas perguntas, ele não deve, tá? Tirar moderadamente o pé do acelerador, acelerar rapidamente, virar levemente a direção para a direita e a esquerda, pisar suavemente no freio ABC ou D de dado. O que ele não deve fazer numa condição adversa de aquaplanagem, né? Resposta correta, B de bola, acelerar rapidamente. Ele não deve acelerar rapidamente. Assinale a alternativa que responde à questão. A chuva é condição adversa do. Lâmina d'água na pista é condição adversa da. Possibilitando a ocorrência de hidroplanagem, que pode ser aumentada em determinadas condições adversas do. Como é que eu completo aí essa coluna, né? Essa lacunazinha aí. Veículo via condutor, tempo via veículo, condutor, máquina, passageiro, tempo via tempo. Então, olha só, nós não temos condição adversa de máquina. Então, você elimina a C, você tem condição adversa do veículo, né? Já dá para eliminar a C. Mas vamos lá, a chuva é condição adversa do tempo. Então, já elimina a A também. Você está entre a B e a D. Lâmina d'água na pista é condição adversa da via. Bom, tem via na B e tem via na D. Que pode ser aumentada em determinadas condições adversas do tempo de novo? Não, então não é a D, é a B de bola do veículo. Por quê? Porque principalmente se o veículo tiver com pneu liso, pneu careca, que não oferece condição mínima de segurança, é uma condição adversa do veículo e aumenta ainda mais essa possibilidade da aquaplanagem ou hidroplanagem aqui, né? Então, B de bola, tempo via veículo, tá? Mais uma perguntinha aí para a gente poder trabalhar junto e ver essas questões aí. Com acúmulo d'água na pista, pode ocorrer a aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade muito reduzida, o que pode, né, levar esse veículo a aquaplanar em velocidade reduzida, em velocidade alta e pneu careca, com problema nos freios, com folga na direção. Como acúmulo d'água na pista, pode ocorrer a aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade muito reduzida, não, em velocidade alta e pneu careca, B de bola. Se você está numa velocidade alta e pneu careca, tem água na pista, tende a ocorrer aqui a aquaplanagem ou hidroplanagem, tá? Frear, impulsionar e manter dirigibilidade é função de quem? Das rodas, dos freios, dos pneus ou do volante? Pensa no conjunto, tá, gente? Essa pergunta aqui muita gente erra ela porque acaba não trabalhando no conjunto da pergunta. Quem que é responsável por frear, impulsionar e dar dirigibilidade? Então você precisa pensar isso aqui no conjunto, no todo. Frear, impulsionar e dar dirigibilidade é a função dos pneus. Ezequiel, mas não é o sistema de freio? Bom, freio freia o veículo, né? ou as rodas. Mas quem impulsiona porque está cheio de ar é o pneu. E dá dirigibilidade. Não é o volante, Ezequiel? Também. Mas é também função dos pneus. Mas como assim? Eu acabei de falar isso. Se você utiliza o sistema de freio, se você utiliza o sistema de freio de um veículo aqui, o que ocorre? Ele trava a roda. Mas se o pneu não tiver contato com o solo, esse veículo não vai parar. Então o pneu, como é ele que tem atrito com o solo, ele é responsável por frear. Que impulsiona ele? É o pneu, porque é ele que está cheio de ar.
E quem dá dirigibilidade aqui? Quem dá dirigibilidade? Também é o pneu. Por quê? Porque se o pneu estiver murcho, você tem mais dificuldade de controlar, de dar dirigibilidade nesse veículo aqui. Então, no conjunto, frear, impulsionar e dar dirigibilidade é função dos pneus, tá? Guarda essa informaçãozinha aí também, que ela é bastante comum de cair na prova, tá? O transporte de passageiro em veículo de carga será permitido onde não houver linha regular de ônibus para transportar trabalhadores rurais, para transporte de estudantes nas zonas rurais, onde houver linha regular de ônibus e autorizado pela autoridade competente, obedecida às normas de segurança, desde obedecida às normas de segurança para o transporte escolar. O transporte passageiro em veículo de carga, ele será permitido, resposta correta, C de casa. Onde não houver linha regular de ônibus, não tem linha de ônibus, autorizado pela autoridade competente, melhor ainda, quem que é responsável ali por aquela via. Obedecida às normas de segurança, bacana. Olha só, quando você tiver uma alternativa como essa, eu passo essa regrinha de vez em quando, vai na alternativa maior. Tá? Uma é muito parecida com a outra, mas qual que é aquela que mais completa a questão? Ela tende a ser a questão maior, é a mais completa e tende a ser a resposta correta a ser gabaritada. Tá? Olha, onde não houver linha de ônibus para o transporte de trabalhador rural. Olha B, para o transporte de estudante das zonas rurais. Será que é só estudante? Olha D, desde obedecida à norma de segurança para transportar escolar. Será que é só escolar? Agora, olha a resposta C. Não tem linha de ônibus. A autoridade competente, ela autorizou, obedeceu às normas de segurança. Então, pode conduzir, sim, no veículo de carga. Hoje a gente não vê muito mais isso, né? A gente via antigamente, não vê muito mais isso, mas pode ser que caia na prova porque há essa possibilidade segundo o Código de Trânsito, né? Deve-se ter muita atenção nas curvas, pois elas são condições adversas do condutor, veículo, via ou trânsito. Curva, você acha que é condição adversa de quê? Curva, gente, é condição adversa da via, tá? Curva é condição adversa da via. Resposta C é a resposta C marcada e gabaritada aqui. C de casa, tá? C de casa da via. Ao notar árvores ou vegetação que possam estar encobrindo a sinalização, o condutor deve redobrar a atenção, reduzir a velocidade para identificar restrições de circulação, efetuar a poda das árvores para identificar a sinalização, solicitar o agente de trânsito que efetua a poda das árvores, redobrar a atenção, reduzir a velocidade e não se preocupar com a sinalização. Resposta correta: A, redobrar a atenção, reduzir a velocidade para identificar as restrições de circulação. Boa. Horário de pico é aquele com tráfego, né? Disperso e com alta velocidade, denso e com baixa velocidade, desenvolvido no final da madrugada e início do dia, menor em relação à movimentação dos pedestres e veículos. Resposta correta: horário de pico é aquele com trânsito ou tráfego denso e com baixa velocidade,
B de bola, tá? No caso de nevoeiro intenso, não havendo acostamento, o condutor deve proceder da seguinte forma. Pensa bem, tem um nevoeiro lá, não tem acostamento. Como é que você procede? Para na pista, sinaliza com triângulo. Para na pista, liga o pisca-alerta. Diminui a velocidade, liga a luz baixa, prossegue cuidadosamente. Diminui a velocidade, liga a luz baixa, prossegue cuidadosamente. Acende o farol e prossegue. Resposta correta, não tendo acostamento, porque se tivesse era parar no acostamento, sinalizar o local, ligar pisca-alerta, mas não tendo acostamento, diminui a velocidade, liga a luz baixa e prossegue cuidadosamente. Olha só, sobre chuva nós já falamos, luz baixa, farol, obrigatório ligar o farol. Neblina, cerração, fumaça, obrigatório também ligar o farol. Sobre alguma condição adversa, por exemplo, como tempo, sempre que você tiver uma condição adversa de tempo, e durante o dia nos túneis também é obrigatório usar o farol, tá? Então chuva, neblina, cerração, fumaça, túnel, sempre que você tiver alguma condição adversa de tempo, mesmo durante o dia ou no túnel, obrigatoriamente você deve fazer a utilização dos faróis do veículo aqui com luz baixa, tá? Quais são as implicações para os condutores se tornar um mototaxista ou um motofretista? Ter curso especializado em entidade credenciada, ser habilitado na categoria A. Ter experiência no ramo de atividade, ser maior de 18 anos e habilitado na categoria A. Ser habilitado no mínimo a 2 anos na categoria A. Ter curso especializado em mais de 21 anos de idade. Estar habilitado na categoria A e ser maior de 21 anos de idade. Resposta correta, C de casa, tá? Tem que ter habilitação A, há pelo menos 2 anos, ter 21 anos de idade e ter curso especializado. C de casa é a resposta a ser marcada, tá bom? O que fazer em caso de aquaplanagem? Acelerar para sair o mais rápido possível dessa situação, pisar no freio e segurar firmemente a direção, diminuir a velocidade tirando o pé do acelerador, não acionar os freios e não efetuar movimentos bruscos no volante. Nenhuma das alternativas estão corretas. Resposta correta, letra C. O que fazer em caso de aquaplanagem? Diminui a velocidade, tira o pé do acelerador, não aciona os freios e não efetuar movimentos bruscos no volante. Boa, boa, boa? Isso aí. Mais uma. Ao trafegar em um trecho com neblina, mesmo sendo durante o dia, o condutor deverá manter aceso o quê? Farol alto, o dispositivo de mudança de direção, o farol baixo ou o pisca-alerta. Ao trafegar em um trecho com neblina, mesmo sendo durante o dia, o condutor manterá aceso o farol baixo, tá? O farol baixo do veículo, obrigatoriamente. Senão é até infração, tá? Infração de natureza média, 4 pontos no prontuário do condutor aí. Mais retenção do veículo para regularização do problema. Ao dirigir em uma rodovia, ocorre situação de vento lateral forte. O que você faz? Fecha a janela do vidro e continua com a mesma velocidade. Abre a janela do veículo e continua com a mesma velocidade. Reduz a marcha do veículo adotando a velocidade compatível com a situação e abre o vidro. Mantém a velocidade normal. Está dirigindo, vento lateral forte, o que você faz? Reduz a marcha do veículo, sempre velocidade reduzida.
tá? E abre um pouquinho o vidro, o vento cortar por esse veículo e aumentar aqui a estabilidade, desse veículo aí, tá? Então reduz a marcha, adotando a velocidade compatível com a situação e abre o vidro. Resposta correta, C de casa, é o que se deve fazer na condição adversa de vento lateral forte. Além de uma boa revisão no veículo, há outros cuidados a serem tomados para uma viagem tranquila e segura, tá? Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Deve-se ajudar a evitar acidente, facilitando a ultrapassagem. Quer saber a incorreta? Ficar atento aos sinais dos outros condutores. Dar seta para a esquerda, indicando condição segura para ultrapassar ao veículo de trás. Manter os faróis baixos acesos durante o dia nas rodovias. Isso aqui é uma dicazinha, não é que isso está na legislação, a gente está falando de direção defensiva. Isso é uma orientação, uma dica da direção defensiva. Quando você percebe que alguém tem a intenção de ultrapassar você dá seta para a direita, indicando a faixa da esquerda está livre. Então dá seta para a direita, desloca seu veículo um pouco mais para a direita, para facilitar a ultrapassagem de quem vem atrás. Então a resposta incorreta, C. Não é dar seta para a esquerda para indicar a condição segura de ultrapassagem, é dar seta para a direita, tá? Estando o condutor na direção do veículo e este apresentando os pneus gastos, freios desregulados, luz deficiente, significa exemplo de condição adversa do. Essa aqui eu vejo muita gente errar isso na prova, tá? Condutor, trânsito, equipamento de segurança ou veículo. Condutor, trânsito, equipamento de segurança ou veículo. Cuidado, nós não temos condição adversa do equipamento de segurança. Ele está se referindo ao equipamento de segurança? Sim, mas não tem condição adversa do equipamento de segurança. Você tem condição adversa do veículo, porque o equipamento de segurança está no veículo. Então, D de dado, tá? Pneu gasto, freio desregulado, luz deficiente, a condição adversa do veículo, tá? O procedimento correto em um declive acentuado é o quê? Utilizar o ponto morto, utilizar a mesma marcha que seria necessária em caso de um aclive acentuado, testar o acelerador e desengrenar o veículo, desligar o motor do veículo aqui. Utilizar a mesma marcha que seria necessário para um aclive acentuado. Então, qual marcha que eu utilizo para descer uma ladeira, um declive? A mesma que eu uso para subir, para deixar o que a gente chama de freio motor, né? Ajudar ali a segurar o peso e a velocidade desse veículo aí, tá? Às vezes a pessoa não faz, mas o correto seria tomar essa atitude e usar esse procedimento aqui, tá? Diante de uma situação onde você percebe a presença de fumaça proveniente de queimadas na pista, o procedimento seguro que você deve ter é aumentar a velocidade e fechar o vidro, diminuir a velocidade e fechar o vidro, aumentar a velocidade e abrir o vidro, diminuir a velocidade e abrir o vidro. Bom, nunca é aumentar a velocidade, gente. Condição adversa nunca aumenta a velocidade, sempre é diminuir. Mas tem fumaça, você vai abrir o vidro? Não, você vai fazer o quê? Fechar o vidro. Resposta correta, B de bola, diminuir a velocidade e fechar os vidros, senão você vai se intoxicar com a fumaça ali, né? Fazem parte da direção defensiva os seguintes elementos básicos, exceto, gente, toda vez que você vê essa palavrinha exceto, é exceção aqui. Então você tem 3 coisas aqui que faz parte da direção defensiva e uma que não é. Então, o que ele quer saber é que não faz parte da direção defensiva, tá? Estar sempre alerta e consciente ao que se passa em torno do veículo. Agir sempre de forma sensata e com rapidez para sair de uma situação crítica. Possuir alguma prática de direção somente suficiente para movimentar o veículo.
ter conhecimento da legislação vigente e das técnicas de prevenção. E aí? Resposta correta, ele quer saber o que não faz parte da direção defensiva. Resposta correta, C. Possuir alguma prática de direção, só alguma prática de direção, só para movimentar o veículo? Não, não. Não é somente para movimentar o veículo, ele precisa ter domínio do veículo. Então, a resposta correta, C de casa, tá? C de casa. Boa, boa, boa. Mais uma aí, vamos lá? Em uma via onde existir dificuldade de deslocamento com rapidez, devido ao engarrafamento no trânsito, condição adversa do trânsito, o condutor deverá o quê? Mudar de faixa de rolamento, manter-se calmo, desligar o veículo, buzinar sem parar. Resposta correta, B de bola, manter-se calmo, tá? B de bola, manter-se calmo. Tempo de reação é aquele que transcorre entre o pisar no freio e imobilização total do veículo, o acionar a embreagem e o freio, ver o perigo e pisar no freio, perceber o perigo e parar. Tempo de reação, o próprio nome já diz, ele reagiu ao perigo, logo após ele o quê? Perceber o perigo, ver o perigo e pisar no freio, tá? Resposta correta, C de casa, ver o perigo e pisar no freio, tá? Manter uma distância da frente é uma o quê? Condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir, acionar os freios bruscamente diante de uma situação de emergência, conduta desnecessária para a segurança no trânsito, condição segura para que o condutor tenha tempo de reagir, acionar os freios diante da situação de emergência, conduta que contraria as normas de direção defensiva. Resposta correta, manter distância do veículo da frente é uma condição segura para que se tenha tempo de reagir e acionar os freios diante de uma situação de emergência. C de casa é a resposta a ser marcada, tá? A regra dos 2 segundos, essa cai muito na prova também, ela serve para quê? Avaliar a distância lateral de segurança, avaliar a distância necessária entre seu veículo e o semáforo, avaliar a distância correta de segurança, avaliar a distância para parar o veículo no acostamento. A regra dos 2 segundos, ela serve para avaliar a distância correta de segurança, tá? Ou avaliar a distância correta de segmento, é a mesma coisa aqui. Avaliar a distância correta de segurança ou avaliar a distância correta de segmento. Então, resposta correta, C. Avaliar distância correta de segurança ou de segmento. Top? Mais uma aqui. Não manter distância entre seu veículo e o veículo que segue à sua frente é uma das principais causas de colisão. Com o veículo de trás, misteriosa, nas ultrapassagens, com o veículo da frente. Não manter distância entre seu veículo e o veículo que segue à sua frente é uma das principais causas de colisão com o veículo da frente. Se você não mantém distância do veículo da frente, você vai acabar colidindo com o veículo que segue à sua frente. Resposta correta, D de dado aí. Esquece não, tá? Quando o condutor, tendo acionado os freios até a imobilização do veículo, chamamos de quê? Distância de reação, parada, frenagem ou percepção. Depois de acionados os freios até a imobilização total do veículo, a gente chama de distância de frenagem. Resposta correta, C de casa, distância de frenagem, tá? A distância percorrida pelo veículo logo após o condutor perceber efetivamente o perigo e acionar os freios é denominada o quê? Distância de reação, distância de parada, distância de frenagem,
distância de percepção? ABC ou D de dado? Só um minutinho, deixa eu só responder esse povo aqui. Logo após ele perceber o perigo e acionar os freios, é denominada distância de reação. Ele reagiu ao perigo que ele viu, fazendo o quê? Pisando nos freios. Resposta correta, Azinha aí, tá? Resposta correta, A, distância de reação. Boa. Dirigindo o veículo, ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acesa. Nessa situação, o que você faz? Diminui a velocidade do veículo, passa. Diminui a velocidade, para. Observa o tráfego que passa. Freia bruscamente o veículo. Bom, considera a direção defensiva, não é o que o pessoal faz no dia a dia, né? Resposta correta? Boa. B de bola, isso aí, B de bola. Diminui a velocidade para o veículo, tá? Velocidade reduzida e para o veículo. Salvo em alguma situação potencial de perigo, tá, gente? Às vezes você está conduzindo o veículo, o semáforo acabou de ficar amarelo, você está debaixo do semáforo, você percebe que vem alguém atrás, pode colidir na traseira do veículo, você vai fazer a travessia da área de cruzamento, aí vai ser inevitável para evitar um acidente de trânsito, mas de regra geral ficou amarelo, reduz a velocidade e para, né? O pessoal acaba acelerando, porque amarelo para a gente, eu costumo dizer, não é reduz a velocidade, diminui a velocidade e para. Amarelo é acelera que dá tempo, o pessoal sempre acha que dá tempo. Pode ser que dê? Pode ser. Mas pode ser que não dê? Pode ser que não dê. Então é muito mais seguro diminuir a velocidade e parar o veículo. Para evitar colisão de cruzamento é fundamental o quê? Respeitar a preferência, olhar primeiro para a direita e avançar, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade e buzinar aí. Resposta correta, A, respeitar a preferência, tá? Vou dar uma adiantadinha aqui para conseguir trabalhar mais algumas questões, respeitar a preferência. Uma das reações defensivas do condutor ao perceber a iminência de uma colisão frontal é encostar o máximo para a direita da pista, ligar o pisca-alerta, deslocar para o acostamento da esquerda, aumentar a velocidade. Resposta a ser marcada, a ser gabaritada, a encostar o máximo para a direita da pista, tá? Azinha é a resposta a ser marcada aí. Segundo estatísticas, é o local onde mais ocorre acidente de trânsito, nas ultrapassagens, nas retas, nos cruzamentos, nas curvas. Segundo estatísticas, é o local onde mais ocorre acidente de trânsito. Muito cuidado, muita gente marca essa daqui e acaba errando na hora da prova, porque ele marca nas ultrapassagens, não é. A gravidade é muito maior nas ultrapassagens, tá? Mas onde mais ocorre nas áreas de cruzamento. 1/3 dos acidentes de trânsito ocorre nas áreas de cruzamento. A principal causa de colisão frontal nas retas é retorno à esquerda, ultrapassagem incorreta, conversão à direita, ausência de sinalização. A principal causa de colisão frontal nas retas é ultrapassagem efetuada de forma incorreta. Resposta a ser marcada, B de bola, tá? B de bola. Para evitar colisão, deve-se manter uma distância do veículo da frente. Em direção defensiva, essa distância é chamada de quê? Distância de parada, a distância que você mantém de seu veículo da frente, distância de reação, distância de segmento ou distância de frenagem. Resposta correta, a distância que você mantém do veículo da frente é a distância de segmento, tá? Ou distância de segurança. A distância de segmento
ou distância de segurança? Resposta correta, C de casa. Tá bom? Em uma freada brusca, arrastando os pneus do veículo, você vai o quê? Aumentar a distância de parada. Não há diferença, depende do tipo de pavimento, diminuir a distância de parada. Bom, imagina comigo, você vai manter a distância do veículo da frente. Você freia o seu veículo de maneira brusca, você vai ficar o quê? Mais próximo do veículo da frente. Então, você vai diminuir a distância do veículo da frente. Resposta a ser marcada, D de dado, tá? D de dado aí. A atitude prudente para se livrar de veículo colado na sua retaguarda é o quê? Desviar para a esquerda, alertando o outro condutor, aumentar a velocidade em relação a outro veículo, acender o pisca-alerta fazendo sinal de braço para o outro condutor, encostar para a direita da pista, reduzindo a velocidade se necessário, dando passagem para o veículo. A atitude para se livrar do veículo colado da sua retaguarda, encostar para a direita da pista, reduzir a velocidade se necessário, dando passagem para o veículo. Boa, boa, boa. A colisão frontal é considerada a mais perigosa nos ensinamentos de direção defensiva. Por quê? As velocidades se somam e o risco de morte aumenta. Em baixas velocidades aqui, os danos materiais são muito altos, só acontece em rodovias federais, os carros envolvidos, se de grande porte, não protegem os ocupantes. Resposta correta, a velocidade se soma e o risco de morte aumenta, tá? A é a resposta a ser marcada e gabaritada aí, resposta A. O acidente que envolve apenas um veículo que não se conhece as suas possíveis causas chama-se o quê? Colisão misteriosa, colisão numa passagem de nível via férrea, colisão com animais ou atropelamento. Envolve apenas um veículo, não se conhece as causas, é o tipo de colisão misteriosa, tá? Colisão misteriosa aí. De acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha ré é permitido apenas para sair de congestionamento, proibido, permitido somente em pequenas manobras, permitido apenas nas vias sinalizadas. A manobra de marcha ré, ela deve ser utilizada somente em pequenas distâncias ou pequenas manobras, tá? Resposta correta, C de casa, tá? Assinale a alternativa incorreta. Para efetuar a manobra de marcha ré com segurança, o condutor deve não dar marcha ré na esquina, efetuar em velocidade reduzida, deslocar utilizando o mínimo de espaço possível. Todas estão incorretas. Assinale a alternativa incorreta. Para efetuar a manobra de marcha ré, a resposta a ser marcada, D de dado. Por que D de dado? Porque a D de dado está dizendo que todas estão incorretas. Então, a incorreta é a D. Por quê? Porque todas estão corretas. A A está correta, a B está correta, a C está correta. Agora, a D está afirmando, todas estão incorretas. Então, a resposta a ser marcada é a D de dado. Todas estão incorretas? Não, todas estão corretas. Tá? E mais uma aqui, e aqui a gente fecha. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente a sinalização somente, observar a intensidade do trânsito apenas, a condição da via, carga, condição meteorológica e intensidade do trânsito, obedecer somente os limites de velocidade, ABC ou D de dado. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente a condição da via, carga, condição meteorológica, intensidade no trânsito, resposta a ser marcada, C de casa. Boa, gente, isso aí, vamos dar aquela pausa aqui que nós já estamos aqui extrapolando o tempo. Pessoal de casa aí,
à medida que for dando tempinho, pode ir fechando a aulinha, tá? Espero que aproveitem aí. E daqui a pouco a gente retorna para dar sequência às aulas que estão programadas para o nosso cronograma aí. Até mais e até daqui a pouco.